Olá, benditos! Hoje nós vamos ver qual seria a missão do Messias e também mais promessas de bênçãos futuras para a nação de Israel. Isaías inicia este capítulo falando profeticamente pelo Messias, anunciando que ele é abençoado e fortalecido pelo Espírito de Deus. E como nós sabemos que ele fala a respeito de Jesus? No Evangelho de Lucas, Jesus se pronunciou na sinagoga de Nazaré ao abrir o pergaminho exatamente neste capítulo e lendo o versículo 1 e a metade do versículo 2. Depois, ele se sentou e simplesmente disse: "Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir." Então, Jesus é a pessoa descrita nos versículos 1 a 3 e é aquele sobre quem o Espírito de Deus estaria. E se Jesus, o Filho de Deus, que era perfeito, tanto em sua divindade quanto em sua humanidade, foi dependente do Espírito do Senhor, quanto mais nós devemos ser. Dizer que o Senhor o ungiu o identifica como Messias, porque a palavra Messias no hebraico significa ungido. Já no grego, o termo Messias foi traduzido como Christos, que em português é traduzido como Cristo. A palavra ungir significa borrifar ou esfregar, aplicar um unguento ou líquido oleoso em alguém. Por exemplo, os sacerdotes do Antigo Testamento eram ungidos para o seu serviço especial ao Senhor. Era um sinal do Espírito Santo sobre suas vidas e seu serviço. O óleo na cabeça era a representação externa do trabalho real e espiritual que acontecia dentro deles. Como cristãos da Nova Aliança, nós também temos uma unção. Assim podemos ser cheios e abençoados pelo Espírito Santo. Ao mesmo tempo, isso nos torna mais submissos e responsáveis diante de Deus. Mas afinal, qual seria a missão do Messias? Ele anunciou que viria para curar os grandes danos causados pelo pecado. Para isso, seria necessária uma grande obra de redenção. Ele viria para pregar as boas novas, curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos pelo pecado e abrir as portas da prisão aos que estivessem presos no pecado. E mais, ele viria proclamar o ano aceitável do Senhor, como também o dia da vingança de Deus. Significativamente, quando Jesus estava lendo na sinagoga, ele parou de ler antes da frase sobre a vingança de Deus. Ele parou no meio da profecia porque proclamar o dia da vingança de Deus seria algo relevante para a sua segunda vinda e não para aquele momento. As reticências entre essas duas frases têm permanecido por mais de 2000 anos. Podemos comparar um ano inteiro de graça, ou seja, do ano aceitável do Senhor, com um único dia de vingança do nosso Deus. A vingança se aplicaria aos opressores do povo de Deus. A graça e o consolo seriam estendidos a todos os que choram pelas transgressões, por suas deficiências e ignorâncias, mas que tinham um desejo sincero de se livrar desses males e servir a Deus com sinceridade. A esses, o Messias daria consolo. Esses consolados ganhariam uma espécie de diadema ou coroa para sua cabeça, ao invés de cinzas. As cinzas aspergidas na cabeça eram um sinal de luto. Nesse caso, as cinzas seriam substituídas por uma grinalda, que indicava dignidade ou festividade. Também receberiam óleo de alegria, pois a unção com óleo era uma marca da alegria ou da honra. E vestes de louvor, ou seja, uma roupa que expressasse alegria, louvor ou gratidão, em vez daquela que indicava um espírito de pesar. Todas essas dádivas viriam de Deus e, embora representados em figuras externas, são realmente espirituais e têm efeito rejuvenescedor e santificador no interior do homem. Eles são a seiva e a força, a medula e o impulso para uma nova vida. Todas essas expressões são figurativas e foram tiradas do costume que prevalecia mais nos países orientais do que em outros lugares, de expressar as emoções da mente através do vestuário.
O povo de Deus seria tão forte, belo e útil quanto carvalhos de justiça, ou seja, seriam possuidores de justiça, produzidos por Deus e aceitáveis a Deus, tendo toda a firmeza e plenitude de um carvalho, com seus troncos fortes, sua vegetação luxuriante e sua folhagem perene, plantados pelo Senhor para a sua glória. Tomando o período do cativeiro como seu ponto de partida, o Senhor promete primeiro a restauração das cidades de Judá e depois um tempo glorioso no qual os judeus e gentios habitarão juntos de forma pacífica, sendo que o povo de Israel será duplamente honrado entre eles. Deus tem prazer em restaurar ruínas. Ele quer usar o seu povo para restaurar e reconstruir comunidades que estão quebradas e arruinadas. Sob a unção do Espírito Santo e o poder do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus sempre será reconstrutor de vidas. Mesmo que os escombros tenham permanecido por gerações inteiras, Deus ainda poderia usar seu povo para reconstruir. Um belo exemplo e um cumprimento parcial disso está em Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém depois de décadas em escombros. Nos versículos 10 e 11, os olhos do profeta Isaías veem com grande alegria o cumprimento das promessas do Senhor para o seu povo. É uma conclusão adequada para as boas novas mencionadas nos primeiros versículos deste capítulo. É como se Jerusalém estivesse cantando um louvor a Deus. A bênção da salvação e da justiça ao povo de Deus é representada aqui pela imagem de uma vestimenta. Jerusalém será revestida com as vestes da salvação e da retidão, assim como um noivo se adorna com seu turbante e a noiva se enfeita com ornamentos e pedras preciosas, se preparando para a noite de triunfo, o seu casamento. E Isaías finaliza o capítulo dizendo que o Senhor fará brotar justiça e louvor diante de todas as nações. Note que essa será uma ação do Senhor. Ninguém pode entrar em uma semente e ligar o componente genético que faz a semente germinar e brotar. Porém, nós podemos fornecer o ambiente certo para a semente brotar, crescer e ser frutífera. É assim também que recebemos e florescemos nas bênçãos de Deus. Não podemos fazê-las ou fabricá-las, mas podemos colocar nossos corações e as nossas mentes nos ambientes certos de fé, companheirismo e obediência para ver a bênção crescer e florescer, tanto em nossas vidas como nas vidas dos que estão à nossa volta. No próximo capítulo, veremos Yahvé tratando Jerusalém como sua noiva, prometendo que ela será restaurada e redimida. É um capítulo que serve como uma mensagem de esperança para aqueles que sofrem, lembrando-os de que Deus não os esqueceu. Também serve como um chamado para viver com fé e confiança em Deus, lembrando-nos das bênçãos que vêm para aqueles que esperam no Senhor. Não perca o nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.